Elizabeth! Seja muito bem-vindo. Eu sou o Felipe Cambruzzi, sou médico veterinário, assim como muitos de vocês aqui, a maioria, acredito eu. E sejam, então, muito bem-vindos e muito bem-vindas a essa live para vocês, tá? Vou chamar a cara aqui no Instagram para vocês conhecerem ela. Então, seja muito bem-vinda a essa live. E eu quero que... hoje é um bate-papo bem legal, bem gostoso, para os alunos te conhecerem também, eles conhecerem você como colega deles do treinamento vertical, quem se inscreveu. E a Karen, ela vai contar um pouquinho para vocês da história dela, como que foi, como que ela entrou no treinamento, como que ela conheceu o curso, como que foi os primeiros dias, para vocês também se espelharem nela, e seguirem os passos dela também, porque são passos de sucesso, passos de prosperidade, passos de crescimento. Ela cresceu dentro do treinamento, então é muito legal, e ela vai trazer algumas coisas de hoje para vocês, tá? Ela é médica veterinária, formada há uns 10 anos, né, Karen? Então, por favor, Karen, se apresente para a gente, para o pessoal te conhecer, diga um pouquinho da história da Karen, conta como é que foi, quem é a Karen, onde ela se formou, como que é a sua história? Conta um pouquinho para a gente, Karen. Vamos lá, então. Bom, a veterinária foi minha segunda graduação. Minha primeira graduação foi em terapia ocupacional. Eu sempre trabalhei com psiquiatria humana, sempre trabalhei com essa área de comportamento humano também. Mas meu sonho desde criança era ter sido veterinária e estudei a veterinária, mesmo cursando, mesmo trabalhando como terapeuta ocupacional. Realizei meu sonho de criança e durante minha graduação de veterinária, eu fui totalmente voltada para a área de equinos. Eu trabalhava com grandes como estagiária e depois de formada também. Depois de um tempo que eu parei com a terapia ocupacional, me aposentei na terapia ocupacional, né, vamos dizer assim, entre aspas, e assumi mesmo a veterinária, que era a profissão que eu queria mesmo, para o meu futuro, né? E aí eu trabalhava com equinos, trabalhava com um professor super bacana, que é o Cleiton Eustáquio Braga, tomara que ele esteja aí na live me assistindo. Cleiton, se você estiver aí, ó, abração para você. E trabalhava com ele na clínica de equinos. E era minha paixão mexer com cavalos. Mas depois de um tempo, o que aconteceu? Eu casei, engravidei, tive filhos. E mesmo mexendo com grandes, sendo a minha paixão, eu encontrei várias dificuldades, né, nesse setor aí. Primeiro, por ser mulher, né? Tive bastante dificuldade. Segundo, por ter sido casada, né, por ser casada. Às vezes a mulher precisa se dedicar mais às coisas de casa, aos filhos, e eu não podia ausentar muito, né? Eu não podia ficar muito tempo fora de casa. Tinha que acompanhar a rotina dos filhos e tudo mais. E também enfrentei bastante preconceito por eu ser baixinha e mulher. Então, nessa área de equinos aí foi bastante difícil, desafiador para mim. E aí eu fui trabalhar com pequenos, surgiu na época a pandemia e trabalhava com clínica de pequenos, mas como eu sempre tive um olhar para a questão da psiquiatria em si, né, pela minha experiência com pessoas, eu sempre atendia a questão clínica, mas eu não deixava de ver a questão comportamental, né? A relação do ser humano com o cão. Eu não conseguia deixar de ter esse olhar. E eu sempre fui muito estudiosa, muito curiosa. E aí eu tive um cliente na época, que era uma Shih Tzu. Ela tinha uma atopia, um quadro bem avançado, bem severo. E essa Shih Tzu eu fiz um protocolo de tratamento, ela melhorou bastante. Mas eu via que tinha uma ligação bastante emocional dela com a tutora. E na época eu nem imaginava que existia essa área de comportamento, essa área que a veterinária, né, que o veterinário poderia mexer com o comportamento animal. A gente nunca tinha visto isso na faculdade, né? Na faculdade a gente sonha, né, cara? A gente nem vê na faculdade. Não. Na faculdade você vê mais sobre grandes, né? Sobre frigoríficos, né? Abatedouros, inspeção, produção, você não vê nada. As áreas então, grandes. Quando que eu ia imaginar que existia uma área que eu fui descobrir de curiosa que eu sou, né?
E aí eu via que o comportamento da tutora afetava, o quadro de ansiedade da tutora afetava demais no comportamento da cachorrinha. E quando eu resolvi pesquisar sobre essa interação e fui entrando em vários setores, comecei a fazer vários cursos e sempre assim, nada era suficiente para suprir as minhas curiosidades. Muita falta, todos os que eu fiz, de trabalhar, né, a prática do adestramento positivo, de aprender, né, a técnica do adestramento positivo, de inserir isso na terapia comportamental, né, porque eu também fiz uma formação anterior de terapia cognitivo comportamental com humanos, mas eu queria entender como que eu transferia isso para os animais, né? E isso a gente consegue através do adestramento positivo, certo? Não tem como eu trabalhar com um cão, a parte comportamental dele, sem entender, né, sobre adestramento positivo e sem entender o comportamento do animal em si. E numa das minhas noites de angústia, eu estava assistindo umas lives e fui passando no Instagram e eu já segui o Felipe, e aí eu vi ele falando e falei, cliquei lá, falei assim, peraí, deixa eu ver o que ele está falando aqui. E aí ele falou umas coisas muito bacanas, até de um livro sobre inteligência emocional. Eu até anotei, tem isso anotado até hoje, viu, Felipe? Massa. Você estava falando sobre inteligência emocional. Isso que é aluno aplicado, ó. Isso aí que é top. Eu sempre anoto as coisas que eu gosto, as frases que eu gosto, sempre anoto isso. E aí anotei e falei assim, nossa, inteligência, realmente a gente tem que usar a nossa inteligência ao nosso favor, né? E eu que sempre trabalhei com essa questão emocional do ser humano, eu tenho que aplicar isso a mim também. Eu tenho que criar coragem de encarar a minha realidade, encarar meus sonhos, os meus desejos e enfrentar isso aí. Fui com muito medo mesmo, fui insegura, mesmo já conhecendo alguma coisa, a gente fica insegura, né? Porque tem muitos cursos oferecidos no Instagram, né, Felipe? E a gente fica com essa insegurança, né? Será que é isso? Será que vai dar certo, né? E uma das coisas que eu até coloquei lá, falei assim, no WhatsApp, falei assim, olha, se eu não gostar, eu posso desistir, vou ter meu dia de volta, sim. Eu falei, olha, beleza, então tá bom, tá garantido, né? E, sinceramente, assim, foi uma das coisas, assim, um dos cursos que eu fiz, que eu me realizei mesmo, e eu tenho muita, muita gratidão pelo Felipe, assim, principalmente, é uma frase que eu nunca esqueci dele, é que a gente não tem que esperar para ir para a prática, a gente tem que encarar a prática, e é com a prática que a gente aprende. Então, eu falei assim, poxa, eu já estou num estágio avançado de um conhecimento por que eu não vou conseguir isso? Né? Se todo mundo consegue, por que eu não vou? Então, eu fui para a prática, encarei a prática e vou te falar que eu tenho hoje uma maturidade profissional muito, muito, muito acima da época que eu comecei, sabe? E cada dia aprendendo mais, cada dia estudando mais. As aulas do Felipe, eu assisti, foram várias vezes a mesma aula, várias. Toda vez que você assiste, você sempre tem um pensamento diferente daquela primeira aula que você assistiu naquele primeiro dia, sabe? E tem muita coisa para oferecer. Foi, assim, muito além da minha expectativa, sabe? Muito mesmo. Que massa, cara. Que legal ver essa sua história. Eu sempre falo para a equipe aqui, sempre reforço com eles, sempre reforço com os alunos. Quem está chegando agora vai ver isso. A gente sempre contempla as boas histórias, a gente sempre incentiva os alunos a contarem suas histórias e divulgarem, e a gente sempre blinda o nosso espaço aqui como médico veterinário de coisas boas, coisas positivas, de inteligência emocional, crescimento, prosperidade, mindset de crescimento. Isso é muito importante. Muito veterinário não dá bola, não dá atenção para isso, né? E aí começa a vir coisas que atrapalham o crescimento dele. Influências externas, influência de pessoas que não apoiam, né? Pessoas que não incentivam ou colocam para baixo. Os colegas, entre colegas, acaba acontecendo muito isso, né? E aqui a gente tem um espaço seguro para fazer isso que é legal. Você teve alguma dificuldade para entrar quando você entrou, Karen? Você teve algum problema? Eu acredito que não, né? Acho que você já me falou isso alguma vez. Não, eu não tive
tanta dificuldade assim, não. Assim, é uma área muito nova, né, Felipe? Então, assim, a dificuldade que eu enfrentei no início é de explicar o que eu fazia, né? Mas eu acho que, assim, eu tinha tanta convicção e conhecimentos, né, como se diz, bagagem, para explicar, para falar e mostrar a necessidade, né, da intervenção do veterinário nessa área, que para mim foi mais fácil, sabe? Senão eu estaria bastante insegura. Se eu não tivesse um embasamento, um conhecimento, eu ficaria insegura para explicar. Porque são poucos os veterinários que entendem, que dão valor, né, à questão do comportamento. Hoje que as pessoas estão vendo isso, hoje que as pessoas estão entendendo a necessidade de ter um veterinário comportamentalista, né, ou ter um veterinário que trabalhe com comportamento animal em clínicas, né? Isso eu tenho tido essa abertura em clínicas, principalmente, e nas residências, né? É engraçado que as famílias estão entendendo isso também, né? Ainda mais depois da pandemia, né? Muitos cães adoeceram, né? Então, as oportunidades foram surgindo. E qual foi o principal passo que você deu para que você falou da insegurança, né? É normal, eu sempre falo para os alunos aqui, é normal a gente sentir um pouco de medo, né, de fazer alguma coisa nova, porque é diferente, é instinto de sobrevivência, do desconhecido, né, o medo, ele protege a nossa vida de acidentes, de cair de altura, essas coisas assim, é instintivo, de proteção, evolutivo isso, né? Mas como que você venceu a insegurança? Porque a insegurança a gente sempre vai ter. Em alguns momentos a gente vai ter coisas que a gente se sente um pouco inseguro, só que eu sempre falo que tem diferença entre insegurança e medo. E medo não pode travar. Né? O medo, se ele te travar de fazer alguma coisa que vai te levar para o próximo nível, vai te impulsionar, vai te fazer com que você fature mais, ter uma melhor qualidade de vida, ele não pode de jeito nenhum te atrapalhar. Então, como que você fez para vencer essa insegurança? Porque a gente vence todo dia, né? É um dia após o outro. O que você fez? Eu estudei muito e aplicar os meus conhecimentos, sabe? Saber o que eu estou fazendo. Isso me ajudou muito. Eu tenho um embasamento teórico daquilo que eu estava aplicando, sabe? Eu sempre falo isso da ação, né, Karen? Porque conhecimento, muitas vezes, ele atrapalha, às vezes. Se você não souber drenar esse conhecimento, colocar em ação, ele vai te atrapalhar. Se você não souber lidar com isso, ele te atrapalha. Às vezes a gente acha que não, eu preciso saber muito. Tem um veterinário que faz assim, ele precisa saber muito, precisa fazer muitos cursos, muito, para começar a fazer, para começar a agir, colocar em prática. Exatamente. Assim, eu também pensava assim, que precisava de fazer muito, para depois começar a colocar em prática. Mas eu via que também eu precisava de estudar muito e pôr em prática, sabe? Então, assim, à medida que eu colocava em prática, eu fui aprendendo muito mais. E fui entendendo que o que eu aprendia nos cursos, nas aulas todas, eu colocava em prática e tinha resultado. E isso me motivava cada vez mais. Então, eu me dava sede, me dava fome de atender mais gente, sabe? De atender mais famílias, de ver o resultado. Isso me motivava, né? Aumentava a minha dopamina. E aí eu queria mais e mais. E sempre era desafiador, né? Mexer com cães dessa área. Essa área é muito desafiadora, porque... cada semana que vai, né, no animal, alguns atendo semanalmente, cada semana o animal está de um jeito, ele está avançando, né? Você tem um resultado diferente, a família está ali aplicando o que você está fazendo, o que você está falando, te manda filme, te manda filmagem do que eles estão fazendo, manda foto. Isso é muito gostoso. Então, isso me ajudou a superar qualquer tipo de insegurança e medo que eu tinha. Sabe, que eu pensava assim, poxa vida, eu tô aplicando o que eu aprendi, o que eu sei, medo de quê? Né? Que medo que é esse? E a coisa estava dando resultado, e eu estava tendo esse retorno, então foi muito satisfatório. Então, pode falar, Felipe. Isso é incrível, é muito legal. Até me empolga, até desculpa te cortar, porque também aconteceu isso comigo. O meu primeiro cliente foi o meu pior atendimento. Eu sempre falo isso, pior, depois o segundo foi melhor que o primeiro, o terceiro foi melhor que o segundo, e foi indo, a gente vai evoluindo assim. E os meus primeiros clientes, você
fazendo, você atendendo, você vê que os clientes não é um bicho de sete cabeças, o cachorro não é um bicho de sete cabeças. Ele, inclusive, ele vai ser o seu melhor professor, o cachorro. Então, quanto mais a gente atende cães, falando de comportamento, né, que a gente precisa observar o cão, precisa observar as expressões corporais, essas coisas, e aí tá o desafio, né, Karen, de comportamento é uma coisa que não é uma ciência exata, né, 1 mais 1 é 2, é tudo igual, muda, cada casa é um jeito diferente, e às vezes a mesma casa, o mesmo cachorro, a mesma família, hoje está de um jeito, amanhã está de outro jeito, o cachorro muda. Mas isso eu vejo muito positivo. Para mim, isso é incrível, sabe por quê? Porque não é monótono. Não é monótono, não é aquela coisa chata, desgastante, cansativa, ai, que saco, todo dia a mesma coisa. Não muda, todo dia muda. E a gente tem todo dia potencial de transformar a vida daquele cão. E essa valorização que os tutores dão para a gente, o feedback que eles dão, eles nos motivam demais, né, cara? Nossa, muito, é muito gostoso. Fora assim, que isso possibilita também a gente fazer a nossa própria rotina, né? Então, ainda mais eu que tenho filhos, né? Preciso dar uma assistência, né? Na questão escolar, em casa também, né? Para o marido. Então, assim, eu consigo montar a minha rotina, que antes eu não conseguia. Como que era antes de você entrar para o treinamento Viver de Cão? Ai, antes era uma bagunça danada, Felipe. Era assim, era difícil eu conciliar. Eu trabalhava o dia inteiro, né? Não tinha tempo. Foi um dos motivos que eu também parei de trabalhar como terapeuta ocupacional, porque eu não tinha tempo para dedicar em casa, o marido, as crianças, acompanhar a educação das crianças, sabe? Eu não tinha tempo. E eu queria justamente uma possibilidade que eu pudesse conciliar o meu trabalho com a minha rotina de vida diária, né? Então, eu consegui hoje montar meus horários de acordo com a agenda escolar dos meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos, né? Um tem 11 anos, o outro tem 8 anos. Cada um estuda no horário na escola, então hoje eu consigo levar um na escola, buscar outro. Estou conseguindo conciliar isso que antes eu não conseguia. Eu sempre chegava atrasada para buscar a menina na escola, sabe? Eu era uma das últimas mães para buscar, porque eu não tinha horário. Não tinha horário, era uma rotina que me esgotava também emocionalmente, sabe? Eu vivia esgotada. Então, hoje eu consigo montar minha rotina, estruturar minha rotina e me sinto motivada para isso, sabe? Às vezes eu me sinto assim tão realizada que a cada cliente que hoje me liga, eu faço, nossa, deixa eu ver se eu encaixo aqui, eu já faço minha agenda, meu planner semanal, já estou bem organizada, porque antes era uma zona, eu ficava tentando, né, encaixar a minha rotina pessoal na minha vida profissional. Hoje não, hoje eu faço o contrário. Então, aí cada cliente novo que surge, eu já tenho aquele cuidado de encaixar, porque às vezes, assim, ainda mais quando é a primeira avaliação, né, primeira entrevista, que eu quero conhecer bem os tutores, a casa que eu já fico bastante tempo ali atendendo, né, e acaba que a gente faz até amizade com os tutores, né, Felipe? É muito gostoso. Então, assim, tem situações que são difíceis mesmo, ainda mais quando você pega um cliente, assim, um paciente, né, um animal já difícil de conduzir, mas no final das contas você vai com jeitinho, vai mexendo e o sucesso vai chegando. Mas eu mexer na minha rotina hoje é muito mais fácil, porque eu montei um planner, né, de agenda, e hoje eu já vou encaixando direitinho. Consegui manter também minha agenda, por exemplo, a sexta-feira eu deixo um dia mais livre para mim, até para eu ficar com meus meninos, para eu poder fazer minha ginástica também, né? Cuidar de mim um pouco. Porque antes eu não tinha condição. A gente larga, né? A gente larga tudo. A gente larga e a gente acaba tendo problema na família, com às vezes casal, coisa assim, problema com o estresse, daí começa a brigar com os amigos, brigar com o vizinho, porque tá sempre estressado. Eu falo muito a gente se torna uma pessoa reativa e responsiva, né? Tipo assim, qualquer coisa que acontece, você tá reagindo, tá brigando, às vezes é por conta do estresse, do desgaste, né? E eu digo que isso não tem preço, essa qualidade de vida, essa proximidade que esse tipo de trabalho dá para a gente de organizar o nosso horário, organizar o nosso tempo, organizar nossas finanças para estar mais perto do filho, ver os filhos crescerem, dar mais atenção para a família, isso não tem preço. E aí vem o benefício que também que é gigante, né? Que é o benefício de transformar a vida
não só daquele cachorro que a gente está ajudando, que a gente está pensando no bem-estar dele, na saúde mental dele, mas também da família toda. A família toda que ganha, né? Isso que é legal, isso que eu sou apaixonado por essa área por conta disso, cara. A gente tem um poder gigante de transformar a vida de centenas de milhares de famílias, porque isso é multiplicador, isso se multiplica, né? A família não tem uma pessoa só, tem 2, 3, 4, 5, às vezes a família. Você tem quantos filhos? Que tamanho que é a sua família? Eu tenho marido e 2 filhos e um cachorro, né? E foi bom que até o cachorro também, eu tô trabalhando com o cachorro de casa também, tô aproveitando já introduzindo ele aí nas terapias também, que ele já tá com 13 anos, né? E aí cada dia vai me ensinando cada vez mais. Mas você falou um detalhe importante, Felipe, que a gente entra na família, na casa das pessoas, né? A gente entra na intimidade, vamos dizer assim, dessas famílias, né? E isso é muito interessante, porque você faz um vínculo com o animal e com essa família, né? Isso é muito legal. E esse vínculo que você faz com a família tem um retorno muito bom. Eu hoje, por exemplo, quando eu recebo algumas mensagens de WhatsApp de tutores hoje, eu fico super feliz. Antigamente eu ficava assim, meu Deus do céu, deu algum pepino. É verdade, é verdade. Você falou uma coisa muito interessante agora. Porque quando a gente trabalha com clínica, os tutores eles estão trabalhando com morte iminente do cachorro. Ele vai, é vida ou morte, precisa resolver urgente. Então eles estão muito à flor da pele, eles estão muito estressados, muito assim, querem resolver logo e aí eles ficam sugando o veterinário, mandando mensagem, explicando que hora tem que dar o remédio, que hora tem que fazer o curativo, como que faz o curativo e não sei o quê, e aí suga muito do médico veterinário. No comportamento canino é diferente, vem os feedbacks, né? Os feedbacks positivos. Não, ainda mais que como eu trabalhava com equinos, final de semana parece que é o final de semana da cólica, né? Então, quando eu recebi o WhatsApp, eu acho que o cavalo gosta de adoecer, ou final de semana ou feriado, é incrível. Então, assim, quando eu recebia um WhatsApp final de semana e feriado, aí eu ficava assim, nossa, meu Deus, eu tenho que ir lá para o hospital. Nossa, meu Deus do céu, o que será que aconteceu? Ou então a gente pensava assim, nossa, o cavalo fez a cirurgia ontem, será que aconteceu alguma coisa? Eu já ficava tensa, sabe? Às vezes eu ficava olhando no celular, saía, distraía, ficava o tempo todo olhando no celular. E hoje, quando eu recebo, às vezes, uma mensagem do tutor, eu já fico, não, deixa eu ver, será que é uma notícia boa e tal? E sempre tem, sabe? Às vezes tira uma dúvida também, né? Só notícia boa que a gente recebe, não, mas uma dúvida, manda alguma coisa, eu tô comprando isso, o que você acha? Eu posso comprar isso, comprar aquilo? Eu tô pensando em trocar uma ração por essa, a alimentação tá assim, ele fez isso, ele fez aquilo. Então, assim, é muito mais prazeroso. Isso aí, assim, para mim, até agora, eu tô achando tô tirando isso de letra, sabe? Então, até ontem mesmo, domingo, 6h tanta da tarde, eu recebi uma foto de uma bulldog que eu atendo. Até na época eu falei assim, nossa senhora, essa bulldog vai me dar muito trabalho. Mas é a minha paixão também. Eu sou apaixonada por todos os meus pacientes, mas ela também é minha paixão. E aí eu recebi uma fotinha dela, aí a tutora já falando, hoje tá muito frio, que aqui em Belo Horizonte, né, tá muito frio, esfriou demais. E eu coloquei uma roupinha nela, ela tá quietinha, já tá indo dormir, não destruiu nada, porque ela detonava a casa inteira, né? Não destruiu nada, comportou muito bem hoje com as visitas. Então eu falei, nossa, que notícia boa no fim de domingo, né? Porque você recebeu uma notícia de tutor no final de domingo, antes eu até arrepiava, né? Então, hoje ter uma notícia dessa e mandar vídeo para a gente, é muito gostoso. Eles têm muito orgulho, né, de mostrar, de compartilhar. Isso ajuda também na nossa prospecção dos novos clientes. Eles divulgam para o vizinho, para os amigos, eles querem mostrar. Eles querem mostrar para o mundo como que é isso. E os cães hoje viraram membro da família, né, Felipe? Então, assim, você está mexendo ali, não é com o cachorro, você está mexendo com o filho, com o neto, né? Tem muito valor, né? Muito valor, Por isso que a gente é reconhecido nessa área, porque a gente é valorizado por isso, né? Por trabalhar diretamente com o cão e com o comportamento dele porque um filho, o que a gente sente quando um filho não se comporta bem, quando não recebe bem a visita, ou quando não está passeando direito, está fazendo feiura, como diz, né? Aqui em Goiás, está fazendo feiura na rua, está puxando, está arrastando, está brigando com os outros cachorros.
os tutores eles têm vergonha, eles se sentem envergonhados, eles ficam... É frustrante, né? Frustrante, né? Então, por isso que a gente é valorizado por isso, a gente tem esse papel tão legal no comportamento dos cães. Exatamente. Mas é uma área, assim, muito desafiadora. Eu tô cada vez mais apaixonada, sabe? E o curso Viver de Cão me possibilitou várias coisas. E eu achei que o curso oferece muito além do que eu imaginava, né? Igual eu te falei, que no início eu fiquei assim, nossa, será que é mais uma furada, esse povo de internet, né? Tem muito picaretagem, Felipe, né? Tem muita. Então, eu ficava assim, meu Deus do céu, eu ficava com medo, eu falei, nossa, pelo contrário, eu acho que o curso ofereceu muito além do que eu esperava. Então, assim, cada vez que você mandava alguma coisa assim, gente, hoje tem mentoria, de novo, não, beleza, vamos colocar mais, né? As mentorias, assim, sensacionais. Felipe tira todas as dúvidas, viu, gente? Tira todas as dúvidas, esgota, ele fica mais de uma hora falando ali. Tem hora que eu fico assim, nossa, tem hora que eu fico assim, nossa, coitado. E vai falando, aí surge mais perguntas, porque a gente também fica ansioso também para tirar as dúvidas. A gente fica doido para chegar isso. E às vezes também, o que acontecia? O grupo do Telegram também ajuda demais. Me deu muita segurança também o grupo do Telegram, sabe? Você vê que você não está sozinha, né? A comunidade, né? E aí, quando eu pensava que não, aí o Felipe colocava lá assim, gente, hoje tem live, hoje tem curso com o Fábio. Nossa, teve curso com o Fábio, esqueci o sobrenome dele, Nemer, né? Nemer. Eu falei, nossa, com o Fábio Nemer, gente, caraca, com o Fábio, que eu já segui o Fábio, eu acho ele top, excepcional, né? Top. Eu falei, nossa, assistir uma aula com ele, e o Fábio, assim, ele fala assim, como se você estivesse de frente para ele, assim, né? É incrível, né? Ele entra na nossa mente, ele se conecta com a gente, ele ensina a fazer isso, né? Através da inteligência emocional. Então, assim, você aprende muitas coisas, não só a questão da questão dos comportamentos problemáticos dos cães, como lidar com esses comportamentos, como atuar, né, de forma terapêutica com eles, mas também essa possibilidade de trabalhar com a questão de relacionamento com os tutores, né, do marketing digital, né, de posicionamento também. Hoje eu consigo entender bem melhor algumas questões que eu aprendi também com o Gioso também, né? Que foi super bacana a palestra que ele deu. Então, assim, o curso oferece muito além do que eu imaginei. Muito mesmo. Aí, assim, cada vez mais apaixonada. Até falei uma vez aí que eu falei assim, podia continuar, né? Ser vitalício, né, Felipe? Fazer um plano vitalício. Que a gente fica, né, querendo mais. Porque é o senso de comunidade que a gente cria dentro do treinamento vertical, né? Que isso que é legal. Do apoio, né? De um apoiar o outro, os colegas, de a gente sentir que não está sozinho, a gente sentir que está em grupo e o grupo quer te ajudar, o grupo quer prosperar junto. E é por isso que os resultados, eles vêm muito rápidos, assim, né? Eles vêm mais rápidos do que o normal. Quando a gente está num ambiente seguro para compartilhar dúvida, para tirar, ou para compartilhar resultado, ou para tirar dúvida de casos, acelera muito mais, né? Você tem um número de quanto que você já faturou até agora, Karen? Desde quando você começou, para a gente ter uma ideia? Olha, Felipe, assim, o montante eu ainda não fiz isso, não, mas assim, eu já tive média na faixa de 12 mil reais um mês aí. O mês que eu tive mais pacientes foi nessa média. Porque além de eu atender os pacientes que eu tenho, né, como se diz, a carteira, né, de pacientes, eu fazia também as consultorias, né? Tinha alguns pacientes que eu fazia só consultorias, então, assim, teve um mês aí que eu falei, nossa, foi bacana, foi motivante. A gente nem acredita, né, que o médico veterinário, ele pode... Tem umas horas assim, eu converso com os outros colegas, o médico veterinário pode faturar tanto, né? O céu é o limite, eu sempre falo isso, a gente consegue, se a gente começa a controlar, cada vez mais que a gente controla a nossa agenda, que a gente tem essa possibilidade de ir para uma consulta pessoal, de cuidar da saúde, academia, médico, cuidar dos filhos, levar para a escola, tal, faz isso, eu tenho muito mais saúde para poder atender melhor os meus clientes também. E isso dá muito mais resultado.
eu consigo atender eles melhor, com mais calma, com mais empatia, com mais atenção. E aí eu, e a disposição que eu falo, aí o céu é o limite, porque eu consigo agregar mais valor ao meu atendimento. Eu consigo gerar uma experiência melhor para esse cliente, eu consigo aumentar o preço da consulta, e vai, o céu é o limite, é assim que a gente faz. Hoje eu até tenho levado algumas coisas, até que eu aprendi muito também na Viver de Cão, sobre uma palestra que eu dei numa faculdade de veterinária aqui de Belo Horizonte, né? Na UNA, que é um grupo faz parte do grupo Anima, que tem no Brasil inteiro, e foi super bacana eu colocar o que eu aprendi, né? E a minha experiência prática para os alunos também, né? Da faculdade. Isso foi super bacana. Então, assim, aí você vai sendo reconhecida, né? Uma coisa vai puxando a outra, sabe? E, assim, acaba que o próprio cliente que você tem te indica para outro, que indica para o vizinho, sabe? Um vai falando com o outro. Os colegas também, né? Que te apoiaram também nessa questão da área também, começa a entender melhor o seu trabalho, porque vê o resultado do seu trabalho, né? E você começa a ter confiança, né? Adquirir a confiança daquele profissional ali, que ele passa a te encaminhar também, né? Mas a maioria dos meus clientes foi um que foi passando para outro, que foi passando para outro, sabe? Que foi surgindo. E aí foi aparecendo. Teve dias assim que eu ficava assim, nossa, eu agradeço muito a Deus também, todo o apoio que eu tive, sabe? Todo o apoio que eu tive, também do meu marido, da minha família, compreensão no início, que assim, eu ficava meio tensa, né, de ansiedade, mas depois, assim, passou rapidinho e bola para frente. Hoje eu tenho segurança demais no que eu faço, no que eu falo, no que eu passo para o cliente, no que eu transmito para o animal também, né? Porque o animal também é importante. Né? Hoje eu faço com muito mais categoria do que alguns meses atrás, muito mais profissionalismo. Que massa. Teve uma pergunta, ó, a Marcela falou, Karen é melhor. Olha só que legal, ela te elogiou aqui, ó. A Alessandra que também, bonitinho. Top demais. A Eni Fonseca, ela perguntou quanto tempo você atende com o treinamento, tá? Quantos meses atendendo? Nossa. Olha, com o treinamento, com a Viver de Cão tem pouco tempo. Tem pouco tempo. Né? Foi em outubro que nós começamos, Felipe? Eu acho que foi outubro, Foi outubro, né? Que nós começamos. Eu vinha fazendo, mas bem devagar. Mas, para te falar a verdade, que eu comecei mesmo foi com a Viver de Cão. Sabe? Isso aí, ó, nunca mais vou esquecer, porque eu ficava assim, meu Deus do céu, vou, não vou. Seu primeiro cliente, você... porque a gente... É o que eu falo, né? Às vezes a gente estuda muito, estuda e fica com cada vez mais medo, porque a gente descobre que aí vem um artigo novo, vem um estudo novo, e aí eu não sei sobre esse estudo, aí eu vou ter que estudar. Aí eu não vou atender, porque eu tenho que estudar, tenho que saber, primeiro eu tenho que ficar expert naquilo, e eu quero ficar bom antes de fazer. E ao contrário, né? Eu sempre falo isso para vocês. E a prática que te faz estudar mais e mais, a gente faz buscar mais e mais. Aí você leva para a mentoria, aí você aprende. Aí na mentoria você vê umas coisas que você teve dificuldade também, você vai aprendendo. Ou seja, vai só somando, né? Na prática a gente começa a descobrir coisas que nunca imaginou que poderia conhecer ali, daí ali a gente vai praticando, vai aprendendo mais. E o legal, por exemplo, né, que a gente fala, né, que a gente recebe a mensagem do tutor, eu consigo me programar também para ir atender ele. O problema de necessidades fisiológicas fora do lugar, xixi, cocô fora do lugar, ou ansiedade de separação. Eu posso estudar um pouquinho antes de atender esse cliente, posso rever o material, posso isso eu fiz e faço até hoje, sabe? Eu ainda estudo muito, pego o material todo lá, dou uma revisada. E antes eu fazia muito, já me preparava e tudo. Hoje eu preparo, mas quando eu vejo alguma dúvida, eu faço um apanhado ali. Às vezes até assisto uma aula novamente, sabe? Que eu também faço, sabe o que eu fiz? Assim, que eu aconselho todo mundo a fazer? Eu montei um book das aulas, né? E escrevi tudo grifado, cada item ali bonitinho. Então, quando eu tenho alguma dúvida, eu vou lá naquele item, que eu sou muito manual, né? Como eu sou terapeuta profissional, eu sou muito manual, muito prática.
Então, tudo eu tenho anotado num caderno, num book, de anotações importantes que o Felipe falava, de outros cursos também que eu fiz, mas muita coisa eu fui anotando, organizando ali. Tem mania até de pôr foto também, Que desenho. massa. Isso tudo ajuda Isso na é muito bom. aprendizagem, né? A E fica um aprendizagem livro, passiva. que fica um book de apoio, né, para você recorrer ali na hora que você precisa, tirar alguma dúvida. Você lembra de alguma aula? Gente, eu ouvi falar isso na aula, deixa eu ver qual aula que foi essa, e aí você vai lá e recorda, abre essa aula. Quando der tempo, você assiste a aula de novo. Assistia muita aula também dirigindo. Colocava lá o fone de ouvido e ia dirigindo, escutando o Felipe falando. No aplicativo? No aplicativo, escutando o Felipe falando. Então, assim, a gente vai se virando, tem que se virar, sair do lugar, levantar, tirar o bumbum aí da cadeira e bola para frente. É isso, cara. A gente fala que pipoca tem dois, pipoca dá pulo e pipoca não tem perna e dá pulo, né? E a gente tem que dar o nosso pulo também. A gente tem duas pernas, tem que pular. Pipoca não tem perna e pula. E aí fui dando meus pulos e fui de casa em casa e hoje estou cada dia mais me realizando. Né? Ainda tenho um objetivo ainda de conseguir atender, né, uns dias mais reduzidos, mas ainda vou chegar lá. Eu acho que eu pus uma meta também. Até o final do ano eu consegui fazer isso, sabe? De reduzir mais minha grade de atendimentos para eu poder ficar mais tempo ainda com meus filhos. E tem essa possibilidade, né, Felipe? Tem toda essa flexibilidade, né? Você está com que idade agora, cara? Eu estou com 47 anos. Você vê. 47 anos. Ou seja, nunca é tarde para recomeçar, hein, gente? Nunca é tarde. Mudou de área, né? Mudei de área completamente. Foi um desafio. Um dos motivos que eu tinha muito medo, insegurança, é de ficar assim, nossa, vou começar do zero, né? Mas eu não comecei do zero. Eu comecei de onde eu parei, né? Eu estudei muito. Então, é isso que impulsiona a gente, sabe? Então, assim, quem é jovem aí, tá com mais nova que eu aí, tem muito caminho aí para percorrer, não tem que ter medo de nada, não. Eu tô com 47 anos, 2 filhos para criar, marido também, um cachorro, e tô aí, dando conta. Que massa, que legal. Eu fico muito orgulhoso de vocês, cara, todos os resultados que vocês têm e a melhor forma de vocês, a gratidão que vocês têm aqui dentro, né, pelos resultados. Os resultados de vocês, eles me impulsionam demais. Eles me motivam tanto porque eu sei que vocês transformam a vida de muitas famílias, muitos cães, e o treinamento transformando a vida de muitos veterinários também motiva, é uma bola de neve. Eu transformando a vida dos veterinários, o treinamento verticão, que transformam a vida dos cães, transformam a vida da família. Tá vendo como isso é incrível? Então, os resultados de vocês, eles me aceleram também. E a gente sempre escolhe andar com pessoas com que a gente quer ter parecido, né? Então, a Karen é uma delas. Todos os alunos do treinamento verticão são assim. A gente é a média das pessoas com que a gente convive. Então, se a gente está nesse ambiente, ela falou do ambiente que teve apoio, né? Que todos ajudaram, isso ajuda também. Então, todos que estão chegando agora, os alunos novos, é importante começar nesse ambiente também, né? Mudar o ambiente, algumas coisas precisam ser mudadas, precisam ser lapidadas, e a gente vai lapidando no treinamento também. Uma coisa legal que a Karen falou das anotações, né? É legal rever as aulas sempre que puder, fazer anotação. Inclusive, hoje, quem entra tem acesso por 2 anos. Então, a gente tem o acompanhamento por 2 anos, 2 anos para acessar as aulas quantas vezes quiser, das atualizações que a gente faz. É bem legal. Hoje o aluno ele consegue ter 2 anos. Então, é muito, muito, muito legal ter o aluno aqui perto da gente. Eu queria que o treinamento fosse vitalício, todos os alunos tivessem esse acesso vitalício. Vamos pensar em alguma coisa futuramente para ter mais tempo juntos, como se fosse um clube, né? A gente virar sócio, né? Da Viver de Cão, os alunos ter essa sociedade aí e participar, sei lá. Porque igual eu falei, quando você está aprendendo, você assistir uma aula, é uma coisa. Aí quando você está em prática e você assistir aquela aula de novo, o olhar é completamente diferente. Então, esse tempo que você dá, assim, de 1 ano, né, de assistência,
agora passou para 2, isso aí é fundamental, porque a pessoa fala assim, mas para que isso? Não vou assistir na aula de novo, gente, mas faz muita diferença. Eu, pelo menos, sou assim, sabe? Eu assisto, aí eu volto, assisto de novo, volto, ainda mais que eu gosto de anotar, né? Eu sou daquelas ainda que copia, cola, falo até os pontos, os pingos nos i, eu coloco lá. Então, e toda vez que eu assisto uma aula novamente, meu olhar é completamente diferente. A visão que você tem é completamente diferente, ainda mais quando você fala assim, eu nunca atendi esse caso. Aí você vai, quando pensa que não, tá o caso lá na sua mão, e você vai assiste a aula de novo. Ou seja, a sua maturidade com as aulas, ela vai só aumentando. Então, seu olhar vai ficando diferente, o seu aprendizado vai só evoluindo. Então, essa oportunidade aí de 2 anos eu fiquei com inveja, viu? O meu só um ano. meu é só um ano. Bom, eu acho que é só um ano, né, Felipe? Para mim é um ano. Pode ser, hoje para 2, não? Hoje tem acesso. Hoje tem acesso dobrado. Então, isso que eu falo para a galera aproveitar, né? Às vezes eles passam, batida, não aproveita, deixa passar. O cavalo passa encilhado só uma vez, galera, aproveita. A Carol falou assim, olha só que legal. Karen é extremamente competente, me ajudou a entender o comportamento do meu pet. Olha, provavelmente ela é sua cliente, né? E ela fala assim, com uma visão. Quem falou isso? Deixa eu ver. A Carol. Carol. É Carol V. Rissa. Carol Rissa. Que legal, Carol. Ela tá contando aqui que você ajudou a entender o comportamento do cão. E é isso que a gente faz. A gente atendendo em domicílio, atendendo no contexto onde o cão está inserido naquela família, a gente começa a criar uma conexão com o cão, conexão com a Carol, com a Karen cria amizade, e aí começa a explicar para esse tutor como que funciona a cabeça do cachorrinho, e aí faz com que ele entenda também esse cachorro para poder mudar o comportamento. Os tutores precisam entender como que funciona a mente do cão. Então é muito legal isso, né? Com certeza. Ela falou que me ajudou a entender o comportamento do meu pet, o Barney, na ansiedade dele. O Barney. Na ansiedade Barney dele. ainda teve os problemas que ele morou em Curitiba com ela, depois voltou para Belo Horizonte. As mudanças todas, para ele foi bem difícil ter ido para Curitiba. Mas agora já voltou, né, Carol? Que massa, que legal. Que depoimento massa. Obrigado, Karen, tá falando aqui a Thalita, e parabéns, ela tá te dando os parabéns também pelos seus resultados. Obrigada. Karen, depois de quanto tempo de curso você começou a atender? A mesma pergunta lá, só que ela repetiu, né? Mas você já respondeu, né? Que massa. Tem alunos que já entraram em outras turmas passadas, que o Rodrigão tá aqui junto com a gente também. E quem entrou nessa turma? Coloca aqui para nós ver. Se tem mais gente que chegou depois, chegou atrasado, coloca quem entrou nessa turma e garantiu os 2 anos de acesso, né, Karen? Que a Karen tá com inveja. Eu tô com inveja mesmo. Você vai ter que incluir a gente nisso aí, tá, filho? Você vai ter que fazer um adendo aí. Vou pensar. Que massa, cara. Obrigadão pela sua história aqui, de compartilhar com a gente. É muito legal ouvir isso, né? Entrei hoje, a Letícia falou. Tamo junto, 2 anos de acesso, junto com a Karen. Karen entrou com tudo. A Thalita também falou, né? Que massa, que legal. Sejam muito bem-vindos, galera. Muito bem-vindos ao treinamento de Verdicão. Karen, prazer enorme ter tido você. Foi meu. Esse tempo aqui que você disponibilizou para a gente aqui, sei que seu tempo é valioso, nosso tempo ele vale muito, tá? E eu valorizo e honro o seu tempo por passar aqui com a gente, de expor isso aqui para a gente, de mostrar o seu caminho, mostrar a sua trajetória, os seus resultados, os seus ganhos, os seus benefícios na vida pessoal e na vida profissional também. Então, é incrível isso para a gente. Espero que os colegas tenham aproveitado da sua trajetória, do que você passou, do que você errou lá no passado, das suas dores que você teve lá no passado, e porque a gente não precisa errar também, né? Os que estão chegando no mercado de trabalho agora, estão se formando agora, ou estão na faculdade ainda, já começa do jeito certo, porque eu também errei igual você, fui para outras áreas, bagunçado, tive problema no relacionamento, problema de saúde, e o veterinário não precisa disso. O veterinário pode ser muito bem valorizado se ele souber se ele soubesse posicionar, né? Isso, se ele soubesse posicionar dentro do mercado de trabalho. Isso é incrível, e você fez isso com maestria. Te honro e te parabenizo por isso, Karen. Muito obrigado, gratidão. Ainda mais escutar isso de você. E eu desejo para todo mundo aí que aproveite bastante esse curso, que foi maravilhoso, está sendo maravilhoso para mim. O Felipe apareceu na minha vida, acho que foi enviado por Deus.
Eu sou muito religiosa nessa parte aí. Eu acho assim, ele apareceu para mim no momento que eu mais precisava, sabe? E eu desejo que vocês aproveitem bastante, que acreditem bastante também no potencial que vocês têm, porque o professor que vocês têm aí vai ensinar muita coisa bacana para vocês. O Felipe é um excelente professor, excelente mentor, tem muita paciência, né, Felipe? Muita paciência, muita dedicação e carinho com a gente, e profissionalismo acima de tudo, sabe? É uma coisa que você aprende a ter também com o Felipe, é ter esse profissionalismo. Eu aprendi muito. Obrigado, de coração, até me emociono. Obrigado, cara. Obrigado mesmo, a recíproca é verdadeira aqui, todo mundo se impulsiona junto, todo mundo cresce junto, beleza? Eu sou movido por feedback, quando eu recebo um feedback desse, eu dá vontade de dar cada vez mais para vocês, mais qualidade no atendimento, melhorar cada vez mais as coisas que a gente sempre faz com muito amor, né? Obrigado, Karen, de coração mesmo, gratidão, beleza? Forte abraço, sucesso, tamo junto. Obrigada, tamo junto. Tchau. Fica com Deus. Com Deus tchau, também. Tchau.